A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 7, que traz por título: O que Jesus fez na cruz. Meu Deus, se prepara aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você encontra vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar saúde e entendimento da sua palavra. Só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 7 dos adolescentes do primeiro trimestre de 2024, que traz por título: O que Jesus fez na cruz. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo: inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, no final dessa aula, vou realizar a dinâmica com vocês. E a mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu pré-adolescentes. Presta atenção, normalmente nesse ano estamos atrasando um pouquinho o dia da postagem. Estamos colocando em quarta, quinta, até sexta-feira, tá bom? Mas fique ligado porque toda semana nós postamos em nosso blog a dinâmica digitada e esta explicação por escrito, tá bom? É o que nós chamamos de lição comentada. Toda semana tem lá em nosso blog. Mas se você quiser também, você pode iniciar a sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Mas preste atenção, você vai fazer as perguntas para os seus alunos, logo não pode ficar respondendo. Tem professor que faz pergunta para ele mesmo ficar respondendo, para mostrar o conhecimento que tem, para mostrar que tem conhecimento, que sabe da palavra de Deus. Vigia, professor, pelo amor de Deus. As perguntas são direcionadas para os seus alunos e eles precisam responder. E se nesse primeiro momento você perguntar e ninguém responder, você também não dá resposta nenhuma. Até porque, no decorrer das suas aulas, essas perguntas serão respondidas. Por gentileza, pegue caneta e caderno, viu? Aqui, por exemplo, você pode perguntar: o que foi que Jesus Cristo fez por nós na cruz? Por que Jesus Cristo ele fez? Olha, porque havia necessidade de Cristo morrer na cruz do Calvário. E se Jesus Cristo não tivesse morrido, haveria salvação, haveria transformação, haveria igreja? Deixa aqui nos comentários também a sua opinião e faça essas perguntas para os seus alunos. E deixa a turma participar, falar. O seu papel enquanto professor, nesse primeiro momento, é questionar, cutucar um, cutucar outro, falar com um, aguçar a curiosidade e a participação da sua turma. Isso cabe a você enquanto professor. Agora, após a realização da dinâmica e também dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, o que Jesus Cristo fez na cruz? Meus irmãos, entendam o seguinte: só existe igreja, só existe salvação por causa de Cristo. A morte de Cristo trouxe salvação, libertação, autoridade à igreja. Nós só podemos dizer que estamos salvos por causa de Cristo. Se não fosse a sua morte, olha, se não fosse a sua morte, e morte sem pecado, morte sem merecimento, morte que o próprio Cristo entregou a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar salvos. Você só tem seu nome escrito no livro da vida por causa de Jesus. Não é porque você é bonito, não é porque você canta bonito, não é porque você prega bonito, não é porque você tem condições, não é porque você é professor da EBD. Tudo isso é por causa de Cristo. Por isso a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Então, você pode fazer essa pequena apresentação à sua turma, para deixar a turma curiosa, instigada a participar e também prestar atenção à sua aula, viu? E isso depende de você enquanto professor. Principalmente com essa turma pré-adolescente, que qualquer coisa tira atenção. Você sabia disso? Qualquer coisa tira atenção. Por exemplo, aulas monótonas, sem participação, sem interatividade, os alunos vão estar presentes na sala de aula, mas o juízo vai estar longe.
Fica atento. Agora vamos para a nossa lição bíblica, que está em Marcos capítulo 15, versículo 22 ao 27, em seguida 33 ao 39. Recomendo fazer a leitura compartilhada com a sua turma, tá bom? Coloque essa turma para ler a palavra do Senhor, porque a palavra liberta. Dando seguimento, vamos para a nossa mensagem, onde está escrito: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele que nos liberta e é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Ou seja, existe igreja por causa de Cristo. Existe libertação por causa dele. Existe bênção por causa dele. Por isso nós devemos adorar o seu nome, porque ele fez tudo aquilo que era necessário para que nós possamos ser libertados, para que nós possamos adquirir a nossa salvação. Cristo já pagou o preço. Por isso, tire esse negócio de pagar preço na sua mente, viu? Não existe negócio de pagar preço para a salvação. A salvação, ela é de graça, mas, no entanto, quem recebe precisa nascer de novo. E quem nasceu de novo está liberto do pecado para a glória de Deus. Você crê? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso devocional. Na verdade, uma dica, presta bem atenção. Lá em nosso Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia. Todos os dias estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos no grupo no WhatsApp, enviar para os seus alunos, perguntar quem pode explicar, quem entendeu, quem pode fazer um resumo, quem pode levar a explicação na próxima aula. Tudo isso, irmão, são meios de você movimentar a sua turma. Presta bem atenção, a sua aula começa logo após encerrar a EBD. Quando encerra EBD, no outro dia, você já precisa se movimentar a sua turma, conversar com a turma sobre o próximo tema que será estudado, porque assim vai estar motivando, incentivando a sua turma a participar e também se desenvolver na palavra do Senhor. Então já aproveita e nos segue também nas nossas redes sociais, viu? E lembrando, estou postando também no nosso Instagram um vídeo chamado em um despertador, para que você possa motivar a sua turma a participar da EBD, tá bom? O despertador é um sucesso na turma dos pré-adolescentes. Normalmente nós postamos na sexta-feira para a turma dos pré-adolescentes em nosso Instagram. São materiais gratuitos que você pode estar utilizando quando você quiser. Dando seguimento, vamos para a hora de aprender, que é nosso primeiro tópico, que traz por título: Ele se entregou por nós. No item 1, uma noite de oração. Observe. Após a celebração da Páscoa, Jesus se dirige com seus seguidores para um jardim chamado Getsêmani. Ali ele se isola com Pedro, Tiago e João para orar e preparando-se para cumprir sua missão como Cordeiro de Deus. Os discípulos, porém, não conseguem orar e dormem durante a madrugada. Jesus se encontra sozinho, isolado e extremamente angustiado. Você consegue imaginar essa cena? O Filho de Deus encerra o seu momento de oração, desperta os discípulos e sai ao encontro do grupo que está vindo prendê-lo. Eles são guiados por Judas, que prometeu fazer a identificação de Jesus. O grupo, composto por homens armados, chegou preparado para um verdadeiro enfrentamento, mas encontraram um Senhor pronto para entregar-se. Assim, Jesus foi levado para o julgamento. Meu Deus, é forte, viu? Presta bem atenção com relação ao contexto, que é necessário você conversar com seus alunos para introduzir a sua aula, tá bom? Veja só, existia a promessa acerca do Messias. E essa promessa se cumpriu com a vinda de Jesus, que nasceu enquanto homem, cresceu, se desenvolveu. Iniciou seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade, quando ele foi ali batizado por João Batista no Rio Jordão. Inicia o ministério de Cristo. Ele começa a pregar, ensinar, libertar as pessoas e chamando também pessoas para fazer parte do seu grupo, chamando pessoas para ser seus discípulos, seus seguidores. Com o passar do tempo, a fama de Jesus chegou até o templo e muitas pessoas, judeus, queriam perseguir, principalmente as pessoas, as lideranças religiosas, começaram a seguir a Jesus. Mas, no entanto, Jesus continuou fazendo a obra de Deus. Mas chegou um determinado momento que ele separa agora 12 homens para ser seu discípulo, para estar ensinando de uma forma mais íntima, mais participativa. Desses 12 discípulos, se destacam 3, João, Pedro e Tiago. Onde Jesus Cristo ia, sempre ia Pedro, Tiago e João. Sempre estava próximo de Jesus. E aqui agora nós estamos chegando no final do ministério de Cristo, onde este vai até o jardim chamado Getsêmani, para estar orando a Deus, para estar conversando com seu Pai acerca do ato que estaria acontecendo.
Quem é que vai com ele? João, Pedro e Tiago. Quando chegam lá no momento da oração, Jesus se afasta um pouquinho para orar de uma forma mais íntima, de uma forma mais separada, e os três ficam orando. De repente, o sono bateu nos três. Quando Jesus Cristo retorna para estar vendo, os três estavam dormindo. Jesus Cristo questiona: vocês não conseguem orar, vigiar nenhuma hora, pelo amor de Deus? E eu vou te perguntar agora o seguinte: e você ora quanto tempo, professor? Porque eu vejo pessoas aí criticando Pedro, Tiago e João, mas também não conseguem orar uma hora não, viu? Qual foi o tempo que você mais conseguiu orar de uma forma interrupta? Olha, quanto tempo você já passou em oração de uma forma interrupta? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E, no entanto, Jesus chama a atenção de Pedro, Tiago e João e retorna a orar. E assim ficou a noite toda em oração, buscando, consagrando sua vida a Deus. Mas, no entanto, após o período da oração, vem agora um grande movimento. Quando Jesus Cristo observa, juntamente com Tiago, Pedro e João, viu uma grande multidão de soldados. E quem estava na frente dos soldados era um discípulo de Jesus, chamado Judas. É isso mesmo, Judas estava na frente dos soldados, caminhando para apresentar Jesus Cristo. Na verdade, para entregar Cristo aos soldados. E Judas, vendo a Jesus, se aproxima e o beija, que era o sinal de identificação. Aquele que eu beijar é Jesus. Meu Deus amado, viu? Presta bem atenção. Judas vai trair Jesus dando um beijo. E sabe qual foi a atitude de Jesus? Jesus praticamente o chama ainda de amigo. Meu Deus amado, irmãos, só Jesus mesmo, viu? E você, o que faz com as pessoas que te traem? E você, qual o seu comportamento com as pessoas que não gostam de você? As pessoas que armam cilada contra você? As pessoas que lhe traem, qual o seu comportamento? Qual a sua atitude? Veja só o que Jesus Cristo fez, praticamente o chamou de amigo. Que amigo é esse, Jesus? É porque Jesus tinha o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus na vida vai tratar todo mundo como seu amigo, mesmo que a outra pessoa não tenha como amigo. Mas Jesus não tem inimigo. E crente tem inimigo, pastor? Deixa aqui nos comentários, viu? Será que crente tem inimigo? Ei, Jesus amado, tem pré-adolescente que não fala com todo mundo, tem pré-adolescente que se fecha na panelinha e não pode não, viu? Abra o olho e chama a atenção da sua turma. Vamos retornar para o contexto da história. Então, nesse momento daqui agora, Jesus Cristo se apresenta, Judas o beija, Jesus o chama de amigo e exatamente é quando Jesus Cristo agora vai ser preso. E essa prisão de Cristo vai estar resultando na sua morte, que trouxe salvação e libertação. Ou seja, a morte de Cristo foi ganho para a humanidade. Mas ai daquele que troca Cristo, mas ai daquele que trai a Cristo. Você sabia disso? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título, o julgamento. Observe. Jesus foi preso sob um pretexto dos líderes religiosos. A acusação contra ele era ter se declarado rei dos judeus. Assim, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, um conselho formado por cerca de 70 líderes do alto escalão do templo. Jesus passou a madrugada sob o julgamento e, quando o Sinédrio o concluiu, ele foi levado para ser acusado diante de Pilatos, a autoridade romana que poderia condená-lo à morte ou absolvê-lo. Pilatos o interrogou, mas preferiu se abster-se e enviou Jesus para ser julgado por Herodes, autoridade romana responsável pela Galiléia, onde Jesus morou. Entretanto, ele também não pôde condená-lo e o encaminhou de volta a Pilatos. Paralelamente, os líderes religiosos incitavam a população, aumentando a confusão na cidade. Pilatos queria manter a ordem e começou a se preocupar em encerrar o dilema. Mesmo interrogando a Jesus novamente, Pilatos não encontrava infração cometida contra a lei romana, de modo que não tinha como condená-lo à morte. No entanto, a fim de agradar a multidão enfurecida e terminar com a confusão que estava sendo fomentada pelos líderes judeus, o governador encontrou a saída jurídica, fazendo uso de uma antiga tradição na qual um preso era libertado na Páscoa. Ele trouxe um criminoso condenado chamado Barrabás e deixou que o povo escolhesse quem seria condenado, Barrabás ou Jesus. A multidão, enfurecida, escolheu condenar Jesus e libertar Barrabás, um criminoso condenado. A partir desse momento, Jesus passou a sofrer todas as sanções de um condenado à morte pelo governo romano.
Presta bem atenção com relação ao contexto que você precisa passar para os seus alunos. Logo após a prisão de Jesus, logo após a prisão de Jesus, Jesus é levado agora para as autoridades religiosas, em outras palavras, para os judeus, para o sacerdote. Está assim julgando e condenando a Cristo. Qual era a acusação? Tu está dizendo aí que é filho de Deus, tu está dizendo aí que tu perdoa pecado, que tudo isso vai de encontro com a lei judaica, algo que os judeus não poderiam aceitar nem concordar. Na verdade, a liderança judaica estava pressionando Jesus, porque Jesus estava dizendo, segundo eles, que perdoava o pecado, que libertava as pessoas, que era o Messias, que era o transformador, que era o Filho de Deus, que ele era semelhante ao Pai, que o Pai e ele é um só. E tudo isso trouxe uma confusão no mundo judaico, onde acreditavam que este Jesus estava pregando algo errado, estava pregando uma heresia. E por causa disso, se organizaram para prender e matar a Jesus. Jesus passa a noite toda sendo entrevistado, interrogado por cerca de 70 líderes judaicos, porque o Sinédrio, onde Jesus Cristo foi julgado, era composto de 70 líderes, julgando, questionando para prender e com a grande intenção de matar a Jesus e assim acabar com seus ensinamentos. Mas presta bem atenção, o Sinédrio não tinha autoridade para mandar matar ninguém, porque Israel não era uma nação, era um povo julgado, subjugado pelo povo romano. Só que tinha autoridade para mandar prender, matar uma pessoa, eram os líderes romanos, tá bom? É por isso que Jesus agora é levado até Pilatos, a autoridade romana, que poderia sim libertar Jesus ou condenar a Cristo. Quando Pilatos recebe a Jesus, percebe que ele não tinha culpa alguma, que não tinha feito nada de errado, e as acusações levantadas contra Jesus eram tudo questões religiosas, mas, no entanto, o povo pressionava para matar a Jesus. Pilatos, não querendo entrar na confusão judaica, envia agora Jesus para Herodes, que era o governador da Galileia, a região onde Jesus Cristo morava. Chegando lá, Pilatos diz: quem quer essa confusão? Não é comigo, não. Eu não tenho autoridade para resolver isso, não. Devolve a Pilatos novamente aquele que tinha poder e autoridade de soltar Jesus ou mandar matar Jesus. Pilatos interroga novamente e chega à conclusão seguinte: é inocente, eu não posso matar o homem inocente. Mas, no entanto, ele, com medo na multidão, porque os líderes judaicos estavam pressionando a multidão: mata Jesus, mata Jesus, mata Jesus. E começou a ter um grande alvoroço, uma grande confusão na cidade. Mas, no entanto, como estava no período judaico, existia uma tradição, olha, presta bem atenção, existia uma tradição em que, no período da Páscoa, poderia o governador libertar algum prisioneiro. Então, Pilatos faz menção disso, manda chamar Barrabás. Muitas pessoas questionam: pastor, quem era Barrabás? Barrabás era um revolucionário. Barrabás era um guerreiro. Barrabás era aquele, irmãos, que queria libertar a nação de Israel da prisão, queria libertar Israel do jugo romano. Barrabás é aquele salteador que fazia de tudo para pressionar, para destruir Roma. Você está entendendo? Não era tão somente um ladrão, não é isso. Barrabás era um revolucionário, porque ele queria libertar o povo de Israel da opressão romana e assim Israel ficasse independente. Somente para você entender um pouquinho o contexto. Para isso, ele matava, ele roubava, tudo para prejudicar os romanos e assim libertar o povo de Israel, tá bom? Para você entender o contexto de quem era Barrabás. Ou seja, Barrabás era uma pessoa odiada, porque trazia muita confusão no seu território. Mas, no entanto, Pilatos agora chama Barrabás, que era uma pessoa conhecida naquela cultura, naquele exato momento, prisioneiro, e coloca Jesus Cristo. Jesus e Barrabás. Então Pilatos pega agora Jesus e Barrabás, um do lado do outro, e pergunta à multidão: é tempo da Páscoa, vamos libertar, vamos soltar um prisioneiro, tá bom? Vocês querem que eu solte quem? Jesus, o rei dos judeus, ou quer que eu solte Barrabás? Acredite, a multidão escolheu Barrabás. Irmãos, é algo, irmãos, que dói do coração de qualquer um, né? A multidão escolheu Barrabás, pecador, distanciado, salteador, bandido, mas não preferiu a Cristo. Muitas pessoas falam o seguinte: como é que pode? Como é que escolheram Barrabás? E a gente?
E eu, muitas das vezes, será que eu estou escolhendo a Cristo ou estou escolhendo o pecado? E eu, muitas vezes, estou fazendo a vontade do Senhor, estou negando a Cristo. E eu, muitas das vezes, estou escolhendo a Cristo, a palavra de Deus ou as coisas deste mundo. Presta bem atenção, viu? Vou apertar o juiz aqui agora. O povo de Israel, naquela escolha, escolheu Barrabás. E nós, quando temos que escolher Cristo ou pecado, ei, Jesus amado, a santificação ou a prostituição. E nós, quando temos que escolher a verdade e a mentira, ei, Jesus amado, o que é que nós escolhemos? Será que nós, muitas das vezes, não estamos, igualmente o povo de Israel, escolhendo Barrabás, escolhendo a mentira, escolhendo a inveja? Em vez de escolher Cristo, já parou para pensar nisso? Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Então, naquele episódio, o povo de Israel, os judeus, escolheram Barrabás para ser liberto. Com isso, Cristo foi condenado à morte e vai sofrer tudo aquilo que um bandido, tudo aquilo que um salteador, tudo aquilo que um prisioneiro deveria passar para morrer na cultura romana. Cristo Jesus vai passar, que vamos ver aqui agora. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título a crucificação. Observe, Jesus passou por todo tipo de agressão que seus acusadores se sentiram à vontade para fazer, mediante a permissão de Pilatos. Em seguida, os soldados lhe entregaram a cruz e o levaram até o local de execução. Chegando ao Gólgota, Jesus é crucificado entre dois ladrões. A primeira frase dita por Jesus na cruz é: Pai, perdoa esta gente. Uma sequência de episódios singular acontece durante as horas seguintes. Os soldados lançam sorte sobre suas vestes, cumprindo assim uma profecia. Jesus é alvo de zombaria dos judeus. Um dos ladrões o reconhece como Senhor e se reconcilia com Deus. Uma escuridão se estabelece no céu e dura 3 horas. Cristo clama pelo Pai. Tendo completado todo o seu sacrifício, Jesus declara: está consumado, e entrega seu espírito. E assim ele morreu, e imediatamente o véu do templo se rasgou por completo. Ele separava o lugar santíssimo dos demais espaços do templo, representando o impedimento dos homens ao lugar da presença de Deus. Presta bem atenção. Os judeus estavam no período da Páscoa. E, no entanto, Cristo vai até o Getsêmani para estar orando. Chegando lá, após sua oração, se apresenta cerca de 100 soldados, e quem estava na frente era Judas, que o beija e o entrega. Assim, os soldados prendem a Jesus Cristo, leva até Pilatos. Pilatos o interroga e não acha acusação alguma, envia até Herodes. Herodes, não querendo entrar nessa confusão, até porque não tinha autoridade para resolver, devolve novamente a Pilatos. Pilatos interroga Jesus Cristo, percebe que não tem culpa, então se utiliza de uma tradição para libertar um prisioneiro, e o povo escolhe Barrabás. Após isso, Cristo é direcionado para os soldados para que pudesse passar pela crucificação, que era uma morte horrível. Ele se tornava, naquele momento que estava sendo crucificado, ele se tornava para os judeus naquele momento como maldito, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Tudo isso Cristo passou por mim e por você. Então, depois que Pilatos o prende e o condena, manda agora ele ser crucificado de uma forma bastante terrível. Jesus é chicotado, é humilhado, é cuspido, é maltratado. Cristo passou por diversos vexames. Tudo isso por mim e por você. Agora, ele não desistiu, ele não abriu mão, porque ele tinha um propósito para com Deus. Deus tinha lhe dado uma missão e ele precisava cumprir essa missão. E ele chega até lá no Gólgota. Chegando lá, primeira coisa que ele fala é pedir perdão para que Deus perdoasse seus acusadores. Isso quer ser cristão, perdoar os acusadores. Presta bem atenção. Jesus Cristo também salva um prisioneiro que tinha sido também crucificado, porque este se arrependeu. Porque qualquer que se arrepende e aceita Cristo adquire a salvação. Pastor, o que é que eu faço para ser salvo? Se arrependa dos seus pecados, confessa a Cristo e tu estarás no paraíso para a glória de Deus. E assim aconteceu na história de Jesus. Te pergunto, e você está preparado para essa mudança? E você está preparado para aceitar esse Cristo que morreu, que foi crucificado, que foi maldito, que foi rejeitado, que foi cuspido, mas tudo isso ele passou por mim e por você. Era eu que deveria estar lá, era você que deveria estar lá, mas como ele nos ama, ei Jesus, entregou a sua vida por nós. O que você acha disso? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, quarto item, que traz por título a ressurreição. Observe.
O corpo de Jesus foi solicitado por José de Arimateia e Nicodemos. Esses dois homens garantiram que ele tivesse um sepultamento digno. Assim, Jesus foi interrogado em um jardim, no sepulcro novo, nunca antes utilizado. Tudo isso já tinha sido anunciado pelos profetas e pelo próprio Senhor. Entretanto, esse ensinamento só foi compreendido depois do pleno cumprimento. Por isso, as mulheres que seguiam Jesus foram surpreendidas com a grande notícia da manhã do domingo seguinte e chegaram ao sepulcro para cumprir as tradições de luto. Elas se depararam com a maior notícia da história: Jesus não está ali, ele já havia ressuscitado. Imediatamente, elas foram avisar aos discípulos, que não puderam acreditar até que viram o sepulcro vazio. Posteriormente, o próprio Jesus apareceu para as mulheres e para os discípulos. Ele conviveu por 40 dias neste mundo, foi visto por centenas de pessoas, se alimentou e ainda ensinou antes de ascender aos céus. Jesus venceu a morte, ele vive. Eita glória! Presta bem atenção, por gentileza, viu? A ressurreição de Cristo. Presta atenção, a morte de Cristo garante a nossa salvação, a nossa libertação. A ressurreição de Cristo confirma a nossa salvação. Confirma que mesmo se morrermos, nós temos a promessa de ressurreição, de salvação e de libertação. Então a morte de Cristo nos garante a nossa salvação e a sua ressurreição autentica. A sua ressurreição confirma que mesmo se morrermos também, nós temos a nossa salvação, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós juntamente seremos arrebatados para a glória de Deus. Mas preste atenção, Jesus tinha dito por diversos momentos acerca da ressurreição, mas muitas pessoas não acreditaram na sua promessa. Mas tudo o que acontecer com Jesus, Jesus ensinou, Jesus falou, mas as pessoas não conseguiram entender, compreender a palavra. Tanto que as mulheres estavam indo para o sepulcro confiando ou pensando que Jesus Cristo estaria lá morto. Quando chega lá, o túmulo estava vazio. Ei, Jesus, quando chegou lá, o túmulo estava vazio. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque ele havia ressuscitado. Mas as mulheres não conseguiram entender. Como assim? É porque estava escrito, se fazia necessário ele morrer, mas também ressuscitar, para que hoje nós pudéssemos ter a nossa salvação, a nossa libertação. Logo, Cristo não está morto, por isso que já foi dito, qualquer pessoa que quiser ser Deus, preste atenção, qualquer pessoa que quiser ser Deus, por isso que já foi dito, qualquer pessoa que quiser ser Deus pode até morrer, mas tem que ressuscitar sozinho e para nunca mais morrer. Assim como aconteceu com Cristo Jesus. Cristo, ele é Deus, ele tem autoridade, ele morreu para nossa salvação, libertação. Eita glória! Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Já quer saber o seguinte, está gostando dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Já aproveita a oportunidade e lhe faça um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Se você tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp. Você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro, para assim receber todos os nossos materiais, que é bênção pura sem mistura, viu? Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: Ele morreu para dar vida. No item 1, por sua morte viveremos. Observe.
Para dar vida a uma nova árvore, antes a semente precisa morrer. Você sabia disso? Assim, tudo precisava ter acontecido do jeito que foi, para que o plano de salvação fosse efetuado com sucesso. Da mesma forma, pela desobediência e transgressão de um homem, entrou o pecado na humanidade. Pelo sacrifício de um homem santo e justo, as portas da graça se abriram para todos. E como Cristo venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. E assim como ele, teremos o nosso corpo transformado e viveremos na presença do Pai eternamente. Ou seja, a morte não é o fim. Presta bem atenção, a morte não é o fim. Eu disse aqui anteriormente que a ressurreição de Cristo nos garante a nossa ressurreição caso venhamos morrer. Eu, por exemplo, acredito que serei arrebatado em nome de Jesus. Eu estou esperando o arrebatamento para agora. Eu creio que nós seremos a geração do arrebatamento. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Nós seremos a geração do arrebatamento em nome de Jesus, tá bom? Presta bem atenção. Então, quando Cristo ressuscitou, naquele momento ele recebeu um corpo glorioso. É por isso que Paulo disse que Jesus Cristo é as primícias do que dorme. Ou seja, o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. E assim também estará acontecendo com a Igreja de Cristo. Todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus vão ressuscitar. Pastor, quando vai estar acontecendo essa ressurreição? No ato do arrebatamento da igreja. Quando chegar o momento do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo, olha o que eu estou falando, os mortos em Cristo vão ressuscitar, receberão um corpo transformado, restaurados para a glória de Deus. Assim também como nós que estivermos vivos, teremos nosso corpo transformado, restaurado, e assim seremos arrebatados para a glória de Deus. Muitas pessoas perguntam, pastor, como será o nosso corpo lá no céu? Calma aqui, viu? Se você quiser saber como vai ser o nosso corpo no céu, recomendo o seguinte: adquire o nosso livro, o Descomplicando a Escatologia. Gente, eu amo escatologia, tanto que escrevi meu primeiro livro, Descomplicando a Escatologia, tá bom? Aqui eu falo direitinho como vai ser o nosso corpo. Mas presta atenção, o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Olha, eu vou dar uma dica, viu? Aquilo que Jesus Cristo ele fez, quando ele ressuscitou, nós também vamos fazer. Já pegou essa dica aqui? Eu falo mais no nosso livro, tá bom? Está em promoção porque nós enviamos com frete grátis para todo o Brasil. Quem quiser adquirir o nosso livro, estou deixando aqui meu WhatsApp, você possa entrar em contato comigo e já sabe, na descrição também tem o nosso link referente ao nosso grupo, que você possa adquirir informações, tá bom? Adquira o livro do Pastor Giovanni, Descomplicando a Escatologia, onde trazemos grandes revelações da palavra do Senhor e de uma forma descomplicada, tá bom? Então você pegou aqui a nossa dica, aquilo que Jesus Cristo ele fez, quando ressuscitou, nós também vamos fazer. E observe, Cristo passou aqui nesta terra, convivendo com pessoas humanas no corpo normal. Pega essa dica, viu? Por 40 dias. Jesus teve contato com aproximadamente 500 pessoas nesse período. Foi quando ele fez a promessa de enviar o Consolador, que veio depois de 10 dias na festa de Pentecostes. Mas isso é aula para um outro momento, viu? Quero saber o seguinte, você sabe como vai ser o nosso corpo? Deixa aqui nos comentários as características do nosso corpo. Deixa aqui, por gentileza, em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: por sua morte fomos libertos da condenação. Observe, mediante a morte de Jesus, recebemos a vida espiritual e somos libertos dos nossos pecados, o que nos garante a vida eterna. É por causa do sangue derramado naquela cruz que nós somos justificados diante do Pai. Presta bem atenção. Se não fosse Cristo, tivesse vindo a esta terra, nascido de mulher, presta bem atenção, nascido de mulher, sem pecado algum. Cristo nasceu sem pecado, Cristo viveu sem pecado, foi condenado sem pecado, morreu, ressuscitou, e por causa de todo esse processo da sua morte, hoje nós temos direito à nossa salvação. Nós temos direito à nossa salvação por causa de Cristo. Já disse, não é por merecimento, não é por obra nenhuma. Presta bem atenção. Nada que você compre, nada que você doe, nada que você faça
compra a sua salvação. A salvação é de graça. O que você precisa fazer é aceitar a Cristo, é nascer de novo e permitir que a própria palavra vá transformando a sua vida e libertando. Assim você adquire para si a sua salvação. Presta atenção, a salvação é individual, viu? Ah, mas eu sou filho de pastor, a salvação é individual. Minha mãe é do ciclo de oração, a salvação é individual. Eu nasci na igreja, a salvação é individual, meu irmão. Vai buscar, vai orar, vai pedir perdão, vai se aproximar de Deus. Vamos dar seguimento ao nosso terceiro tópico, que traz por título: Reconciliou-nos com o Criador. No item 1, o véu se rasgou. Presta bem atenção. No templo de Jerusalém havia uma pesada cortina, chamada véu, que separava o lugar santíssimo, representando que, por causa dos nossos pecados, estávamos separados de Deus. Assim, quando Jesus deu seu último suspiro e entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus fez isso para demonstrar que o caminho até ele estava definitivamente aberto. Agora, não precisamos mais de um sacerdote para interceder por nossos pecados, pois Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, se sacrificou por nós. Ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens. E assim, podemos ter um relacionamento direto com Deus. E é por isso que todos os dias você ora diretamente ao Pai por meio de Jesus. Presta bem atenção com relação ao sumo sacerdote no Antigo Testamento. Você sabe muito bem que para ser sacerdote ou sumo sacerdote precisaria ser da tribo de Levi e especificamente da família de Arão. Algumas coisas foram mudando ao longo dos anos, tá bom? Mas presta atenção. Existia o sacerdote. O sacerdote ouvia o pecado do povo, ouvia a confissão do povo e depois sacrificava animais. Depois que era sacrificado os animais, pegava o sangue daquele animal, uma vez por ano, fazia esse ato de sacrifício, tá bom? O povo vinha, confessava seus pecados, o sacerdote ouvia tudo, sacrificava o animal, entrava agora no templo para oferecer a Deus o sangue dos animais para encobrir o pecado do povo. Presta atenção nessa informação, viu? O ato de sacrificar animais no Antigo Testamento não perdoava o pecado de ninguém, encobria o pecado do povo. Só quem perdoa o pecado do povo é Cristo Jesus, tá bom? Então, o pecado do povo que era confessado, sacerdote ouvia, entrava agora no templo, no lugar santo do santo, que existia uma grande cortina e ninguém podia passar, ninguém podia ver o que estava depois da cortina, que era a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Logo, o povo de Israel não podia ver, não podia contemplar a presença de Deus, porque ficava depois da cortina, ali representado pela arca. Tá bom? O sacerdote entrava uma vez por ano nesse lugar, pegava o sangue dos animais que foi sacrificado para encobrir o pecado do povo e jogava agora na tampa, no próprio expiatório, tá bom? Na tampa da Arca da Aliança. Ali simbolizava que o povo de Israel, os seus pecados, estavam sendo encobertos diante de Deus. Tá bom? Logo, o povo de Israel não podia ver nada, saber de nada, porque existia uma grande cortina. E quem oferecia o sacrifício, quem entrava no lugar santíssimo, era somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas, no entanto, com a morte de Cristo, no ato da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou e todos puderam ver, contemplar o que existia depois da cortina, porque ali o véu do templo se rasgou. E a Bíblia ainda destaca de alto a baixo. Ou seja, o próprio Deus rasgou para mostrar sua grandeza, rasgou para mostrar sua glória. E assim todos puderam ver, e nós também agora não precisamos mais de sacerdote, de sumo sacerdote, para pedir perdão pelo nosso pecado. Quando eu peco, eu tenho livre acesso para conversar com Deus, pedir perdão a Deus. Está escrito, João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem o vosso advogado, que é Jesus Cristo. Logo, hoje, se nós pecarmos, não é para ninguém pecar não, viu? Vigia com relação a isso. Mas se nós pecarmos, nós não precisamos procurar sacerdote, sacrificar animais nenhum. Nós precisamos confessar o nosso pecado e deixar. E assim alcançaremos a remissão do nosso pecado.
Mas presta atenção, isso não quer dizer que você não precisa do pastor, que o pastor não é importante. Uma coisa não está ligada à outra. Existe igreja, existe pastor para lhe trazer ensinamento, para lhe confrontar o pecado, para ensinar a palavra de Deus, para estar lhe ajudando acerca da lei do Senhor, para que você possa obedecer a palavra de Deus, tá bom? Agora, com relação ao pecado, quem perdoa é Cristo. Com relação ao pecado, quem liberta é Cristo. Daí nós precisamos buscar a Ele, porque agora você pode buscar a Deus, você pode conversar com Deus, confessar a Deus as tuas falhas e o teu pecado. E as pessoas perguntam o seguinte: pastor, então se eu pecar e confessar somente a Deus, está resolvido? Não. Se for necessário confessar e se for necessário ser disciplinado da igreja. A disciplina é para correção, é para edificação, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Logo, qualquer pessoa que pecar precisa confessar sua liderança, aqueles que confessam e deixam. Nada de deixar pecado escondido debaixo do tapete. Presta bem atenção. Quem tem autoridade para perdoar pecado é Cristo, mas Ele também nos deu autoridade para ligar e desligar. Fica ligado a isso. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título o Espírito Santo. Observe, a morte de Jesus também nos garantiu que o Espírito Santo fosse enviado. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Assim, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus foi enviado sobre a igreja. O Espírito Santo é quem nos ensina, orienta, capacita, revela, dá o discernimento e sabedoria para que consigamos viver e fazer a vontade de Deus. É Ele que nos consola e dá força para enfrentar as adversidades. Quem intercede ao Pai por nós. Presta bem atenção. Cristo precisava ir, porque a intenção de Deus era enviar agora o Consolador. Porque preste atenção, nosso Deus, Ele planejou o plano da salvação. Jesus Cristo executou e o Espírito Santo aplica em nossa vida. Deus, Ele planejou, Jesus Cristo executou e o Espírito Santo aplica essa palavra, aplica o plano de salvação, nos orientando, nos convencendo do pecado. O Espírito Santo é a alegria da igreja, a força da igreja, a disposição da igreja. O Espírito Santo nos aviva, o Espírito Santo traz energia, traz força, coragem, para que nós possamos pregar a palavra, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Te pergunto, você já é batizado no Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo de Deus? Deixa aqui nos comentários. Presta atenção, ter o Espírito Santo é uma coisa. Todo cristão tem o Espírito Santo de Deus. Ser batizado no Espírito Santo é outra coisa, mas você tem o Espírito Santo. E se você não for batizado, vai ser em nome de Jesus. Eu creio na sua vitória. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: Jesus nasceu como uma criança e cresceu como um homem comum. No tempo certo, iniciou seu ministério, pregou, ensinou e fez milagres. Porém, seu maior ato foi entregar-se para morrer na cruz em nosso lugar. Ele morreu, mas também ressuscitou. E assim, Jesus fez um sacrifício completo e suficiente para atender na justiça de Deus. Na cruz, ele cumpriu sua ação de redimir os que creem. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo fez garante a nossa salvação e é suficiente. Presta bem atenção, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário já garante a nossa salvação. E para receber, não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, nada disso. Quem salva é Cristo. Para receber a salvação, você precisa aceitar a Cristo. Agora, quem aceita a Cristo vai gostar de congregar, vai gostar de pregar, de evangelizar, de ajudar as pessoas. Quem aceita Cristo vai ter sua vida transformada e mudada. Te pergunto, adolescente, te pergunto, professor, a sua vida foi mudada? Você foi restaurado? Você percebe a mudança que está acontecendo na sua vida? A transformação de entendimento, de palavras, de vestimenta. Tudo começa a mudar na nossa vida, porque agora somos de Deus e temos a presença do Espírito Santo em nós, tá bom? Pergunta a você o seguinte: gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, viu? Mas já vou avisando, não terminou não. Tem ainda a nossa dinâmica que está sensacional. Vai te ajudar no início, no meio e no final. A nossa dinâmica vai trazer conhecimento teológico para a sua turma, tá bom? Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 7, que traz por título
O que Jesus fez na cruz, meu Deus, se prepara aí, viu, porque essa dinâmica está sensacional. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica. Lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 7, na quinta-feira estreou a lição de número 8, pois a lição de número 7 está aí no nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa dinâmica no dia 1º de fevereiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7 dos adolescentes do primeiro trimestre de 2024, que traz por título O que Jesus Cristo fez na cruz. Eu achei sensacional essa aula, achei sensacional essa temática, tá bom? Mas presta bem atenção. Vamos fazer agora uma dinâmica teológica, vai trazer conhecimento para os seus alunos. O título da lição é O que Jesus Cristo fez na cruz. O título da nossa dinâmica é O que Jesus Cristo falou na cruz. O que Jesus Cristo falou na cruz. Por isso, faz o seguinte, você vai precisar confeccionar um cartaz bonito, organizado, melhor do que o meu, viu? Mas, no entanto, não pode dar risada dos cartazes do pastor Giovanni, não, que só o sangue de Jesus, viu? Presta bem atenção. Você vai estar escrevendo um cartaz bem bonito e organizado, viu? As 7 declarações de Jesus na cruz. As 7 frases de Jesus na cruz, como você quiser, tá bom? Pode ser até mesmo as 7 palavras de Jesus na cruz. Fica sensacional. Agora faça bonito, organizado. Se for mulher, coloca umas cruzinhas aqui, coloca um coração aqui. Faça daquele jeito que só vocês sabem, tá bom? Mas vão precisar confeccionar um cartaz, que pode ser em cartolina, papel metro, fica à vontade, tá ok? Você também vai precisar levar para sua turma um pedacinho de papel e caneta ou lápis. Cada aluno interessante tem em mãos um pedacinho de papel e também caneta ou lápis, o que eles vão precisar escrever aqui, tá bom? Veja só, eu fiz aqui uma pequena pesquisa e descobri as 7 palavras que Jesus Cristo falou na cruz do Calvário. Você sabia disso? Jesus Cristo, ele disse 7 frases importantes. Quero saber se você conhecia isso, se você já sabe. Deixa aqui nos comentários também. Você vai precisar saber quais são essas palavras, mas daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, viu? Só que a atividade é o seguinte, você vai chegar na sua sala de aula, você vai destacar o cartaz para os seus alunos e vai informar o seguinte, olha, cada um de vocês vão estar recebendo um pedacinho de papel, lápis ou caneta, e vocês vão precisar procurar na Bíblia de vocês. Olha a necessidade da Bíblia e a necessidade também da procura. É sensacional esse tipo de aula, tá bom? Esse tipo de dinâmica. Você vai informar para os seus alunos. Estou dando para vocês um pedacinho de papel e uma caneta. E vocês vão precisar achar na Bíblia Sagrada as palavras que Cristo falou na cruz do Calvário. Presta bem atenção. Na cruz do Calvário. Quem achar primeiro vai escrever no pedacinho de papel. Tem que escrever no pedacinho de papel. Dá um glória a Deus, sinalizando que acabou. Depois vai precisar explicar o que está ali escrito. Quem conseguir escrever e acertar a frase, a palavra, que Jesus Cristo ele disse na cruz do Calvário, vai ganhar um bombom, vai ganhar um bis. Deixa Deus te usar, professor, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, tá bom? Então você leva o cartaz com as 7 frases ditas por Jesus. Amém? Leve um pedacinho de papel, leve caneta e você vai informar. Vocês vão precisar procurar na Bíblia Sagrada. Pastor, aonde é que está isso? No final dos evangelhos.
É só você informar a sua turma. Você não vai falar o versículo, não, pelo amor de Deus. Você tem que falar que está no final dos evangelhos. Qual evangelho, pastor? Deixa a turma procurar. Deixa de ser apressado, professor. Entendeu o mistério? Sua turma precisa procurar no final dos evangelhos. Vai demorar um pouquinho, vai ser rápido, mas vai conseguir em nome de Jesus. Vão estar lendo, vão estar escrevendo, vão estar abrindo a Bíblia Sagrada. É sensacional esse tipo de atividade. Quando pensar que não se vai formar, quem conseguir achar primeiro, você precisa escrever o versículo aqui, dar um glória a Deus e você vai formar, né? Quem achar primeiro uma das 7 frases ou palavras ditas por Jesus, precisa escrever. Depois que escreveu, dá um glória a Deus. Aí você vai precisar fazer a leitura e trazer uma pequena explicação daquilo que você entendeu. O aluno que conseguir fazer todo esse processo vai ganhar um bis e um chocolate. Ei, Jesus amado. Será que a sua turma vai acertar? Não vai acertar? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, viu? Meu Deus, mas já pergunta o seguinte. Gostou? Anotou tudo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E lembrando, se você quiser também a nossa dinâmica digitada, basta você acessar o nosso blog. Pega o endereço aí, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso ao nosso blog. E assim vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também explicação por escrito desta aula. Lembrando, às vezes demora um pouquinho para colocar, editar, escrever, demora um pouquinho, tá bom? Mas até sexta-feira estará em nosso blog. Agora, os membros recebem primeiro, tá bom? Mas se você puder esperar até sexta-feira, nós colocamos em nosso blog em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus te abençoe e até a próxima dinâmica.